Seguem agora perguntas recebidas pela internet dos adventistas, desafiando para dar respostas bíblicas. O tema dessas perguntas é o sábado no Novo Testamento e a lei. Vai aí a primeira pergunta, pastor Natanael. Dizem eles: os livros que acusam e combatem os adventistas do sétimo dia são unânimes em afirmar que 9 mandamentos do Decálogo são repetidos no Novo Testamento, menos o do sábado. Dizem eles: será verdade? Pede para o pastor contestar. Queremos dizer que a lei de Deus, ela não tem só 10 mandamentos. Não existe lei dos 10 mandamentos. Existe lei de Deus, também chamada lei de Moisés, que abarcam os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, com 613 mandamentos. Então queremos dizer que aparecem em algumas partes da Bíblia, por exemplo, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus se refere: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Todos nós sabemos que porém é uma palavra, gramaticalmente, uma conjunção adversativa. Ouvisto o que foi dito, eu, porém, vos digo, citando uma condição nova para determinados mandamentos que se encontram no Antigo Testamento. E Jesus não citou só mandamentos do Decálogo. Jesus citou mandamentos de todo o livro da lei. Isso pode ser observado, qualquer leitor que entenda bem pode procurar referência à citação de Jesus para encontrar o livro do Antigo Testamento. Com relação aos 10 mandamentos, efetivamente, vou repetir, efetivamente, não é repetido o 4º mandamento no Novo Testamento. Vamos a um exemplo apenas para depois sermos mais objetivos em outra parte. Quem não conhece da Bíblia, a passagem do jovem rico que chegou para Jesus perguntando: Senhor, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Estou lendo no capítulo 19 de Mateus, versículos 16 em diante. No versículo 17, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo isto, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu pergunto, meu prezado ouvinte, você notou eu ler no texto bíblico a palavra sábado como necessário para a salvação? E Jesus citou nesse texto não apenas mandamentos dos 10 mandamentos. Ele citou mandamento fora. Amarás o teu próximo com a ti mesmo, está em Levítico 19, versículo 18. Se citados determinados mandamentos dos 10 implica em todos os 10,
Logo, também Jesus citando mandamentos fora do decálogo, implica no que nós dissemos, a guarda de 316 mandamentos. Então, não há mandamento de Jesus para guardarmos o sábado. E para sermos mais claros, um dos motivos que levou Jesus à morte foi a acusação dos judeus de que ele não guardava o sábado, que ele transgredia o sábado. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 17 e 18. Por esta causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A resposta está aí. Temos aqui mais uma afirmação dos adventistas que nós recebemos pela internet e que pedem a contestação do pastor Natanael Rinaldi baseado na Bíblia. Vai aí mais uma afirmação dos adventistas. Existem no Novo Testamento nada menos que 59 passagens que nomeiam o sábado do 7º dia da semana e apenas uma que se refere ao sábado cerimonial. É, por conseguinte, uma diferença formidável em favor dos que creem e amam a lei moral dos 10 mandamentos, além do que deixam em maus lençóis os tais escritores. Nós queremos dizer, para orientar nossos ouvintes, quando eventualmente forem contestados, que uma lei moral é um preceito irrevogável. Lei moral é obedecida indistintamente, não só por um grupo religioso, mas por todos. Agora, eu pergunto, como é que Deus no passado poderia aborrecer um mandamento moral? Por exemplo, nós encontramos aqui no capítulo 1 de Isaías, Deus falando ao povo de Israel. Vou ler a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os odeia, já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Então a pergunta é, poderia Deus abominar, detestar um preceito moral? Matar, roubar, adulterar? Agora ele podia detestar um preceito cerimonial, guarda de sábado, de luas novas, de festas. Isso ele podia fazer, como faz aqui. Estou cheio. Então vamos à Bíblia Sagrada, porque na nossa resposta, na verdade o que dizem os adventistas é bem diferente do que declaram na sua pergunta. Nós temos um livro porque não falamos sem ter provas documentais. Existe um livro chamado Estudos Bíblicos, que deve existir até na casa de muitos crentes,
que não sabem às vezes distinguir o certo do errado, mas tem um livro lá que diz assim, na página 378, edição de 1984, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. O livro diz assim: os termos sábado, sábados, dia de sábado, ocorrem 60 vezes no Novo Testamento e em cada caso, exceto um, refere-se ao sétimo dia. Em Colossenses 2,16, faz-se referência aos sábados anuais relacionado com as festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Então, este livro está dizendo ao contrário. Não aparecem 59 vezes a palavra sábados com sentido moral e apenas uma com sentido cerimonial. Nós queremos dizer que se nós dermos a palavra, vou ler aqui o seguinte, se nós dermos a palavra sábados de Colossenses 2,16, a interpretação de sábados cerimoniais, nós estamos com uma carga de 59 outros textos onde aparece a palavra sábado que combinam, que apoiam a nossa interpretação. E os adventistas, ao darem a palavra de Colossenses 2,16, uma exceção, estão fora, não tem apoio nenhuma vez. Então perguntamos, qual é essa exceção? É o que eu estou dizendo, justamente Colossenses 2,16. Então os termos que aparecem em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, luas novas e sábados, que são sombra das coisas futuras. Então, de modo que nós temos, ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, eram chamadas festas anuais, luas novas, mensais e sábados semanais. É óbvio, dentro dos dias sagrados do judaísmo, é esse o estilo. Anuais, mensais e semanais. Temos dias de festa, são os sábados anuais. Lua nova, mensais. E sábados semanais. E assim, se dermos a palavra sábados de Colossenses 2,16, o sentido de sábados semanais, nós estamos com os outros 59 casos que já foram apontados pelo nosso opositor, mostrando assim que essas palavras mostram que o sábado semanal foi abolido. Ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, luas novas e sábados, que são sombra de Cristo. Significando isso, que o sábado tinha um sentido de descanso físico. Mas você encontra no verdadeiro sentido da palavra o que disse João, o que disse Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aquele simbologia do dias de festas, luas novas, sábados, indicava para um futuro que era exatamente o descanso que Cristo dava, como a festa da Páscoa, fazia parte dos sábados anuais. O que indicava a festa da Páscoa? Indicava o sacrifício perfeito de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, padeceu por nós. Logo, a Páscoa judaica era uma figura, um símbolo da verdadeira obra redentora de Cristo. Então deixamos de lado o símbolo, ficamos com a realidade. Seguem agora perguntas recebidas pela internet dos adventistas, desafiando para dar respostas bíblicas. O tema dessas perguntas é
o sábado no Novo Testamento e a lei? Vai aí a primeira pergunta, pastor Natanael. Dizem eles, os livros que acusam e combatem os adventistas do sétimo dia são unânimes em afirmar que 9 mandamentos do Decálogo são repetidos no Novo Testamento, menos o do sábado. Dizem eles, será verdade? Pede para o pastor contestar. Queremos dizer que a lei de Deus, ela não tem só 10 mandamentos. Não existe lei dos 10 mandamentos. Existe lei de Deus, também chamada lei de Moisés, que abarcam os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, com 613 mandamentos. Então queremos dizer que aparecem em algumas partes da Bíblia, por exemplo, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, Jesus se refere: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Todos nós sabemos que porém é uma palavra, gramaticalmente, uma conjunção adversativa. Ouvisto o que foi dito, eu, porém, vos digo, citando uma condição nova para determinados mandamentos que se encontram no Antigo Testamento. E Jesus não citou só mandamentos do Decálogo. Jesus citou mandamentos de todo o livro da lei. Isso pode ser observado, qualquer leitor que entenda bem pode procurar referência à citação de Jesus para encontrar o livro do Antigo Testamento. Com relação aos 10 mandamentos, efetivamente, vou repetir, efetivamente, não é repetido o 4º mandamento no Novo Testamento. Vamos a um exemplo apenas para depois sermos mais objetivos em outra parte. Quem não conhece, conhece da Bíblia a passagem do jovem rico que chegou para Jesus perguntando: Senhor, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Estou lendo no capítulo 19 de Mateus, versículos 16 em diante. No versículo 17, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo isto, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu pergunto, meu prezado ouvinte, você notou eu ler no texto bíblico a palavra sábado como necessário para a salvação? E Jesus citou nesse texto não apenas mandamento dos 10 mandamentos. Ele citou mandamento fora. Amarás o teu próximo com a ti mesmo, está em Levítico 19, versículo 18. Se citados determinados mandamentos dos 10 implica em todos os 10, logo também Jesus citando mandamentos fora do Decálogo implica no que nós dissemos, a guarda de 316 mandamentos. Então, não há mandamento de Jesus,
para guardarmos o sábado. E para sermos mais claros, um dos motivos que levou Jesus à morte foi a acusação dos judeus de que ele não guardava o sábado, que ele transgredia o sábado. Está no livro de João, capítulo 5, versículo 17 e 18. Por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A resposta está aí. Temos aqui mais uma afirmação dos adventistas que nós recebemos pela internet e que pedem a contestação do pastor Natanael Rinaldi baseado na Bíblia. Vai aí mais uma afirmação dos adventistas. Existem no Novo Testamento nada menos que 59 passagens que nomeiam o sábado do 7º dia da semana e apenas uma que se refere ao sábado cerimonial. É, por conseguinte, uma diferença formidável em favor dos que creem e amam a lei moral dos 10 mandamentos, além do que deixam em maus lençóis os tais escritores. Nós queremos dizer, para orientar nossos ouvintes, quando eventualmente forem contestados, que uma lei moral é um preceito irrevogável. Lei moral é obedecida indistintamente, não só por um grupo religioso, mas por todos. Agora, eu pergunto, como é que Deus no passado poderia aborrecer um mandamento moral? Por exemplo, nós encontramos aqui no capítulo 1 de Isaías, Deus falando ao povo de Israel. Vou ler a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os odeia. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Então a pergunta é, poderia Deus abominar, detestar um preceito moral? Matar, roubar, adulterar? Agora ele podia detestar um preceito cerimonial, guarda de sábado, de luas novas, de festas. Isso ele podia fazer, como faz aqui. Estou cheio. Então vamos à Bíblia Sagrada, porque na nossa resposta, na verdade o que dizem os adventistas é bem diferente do que declaram na sua pergunta. Nós temos um livro porque não falamos sem ter provas documentais. Existe um livro chamado Estudos Bíblicos, que deve existir até na casa de muitos crentes que não sabem às vezes distinguir o certo do errado, mas tem um livro lá que diz assim, na página 378, edição de 1984, publicado pela Casa Publicadora Brasileira.
O livro diz assim: os termos sábado, sábados, dia de sábado, ocorrem 60 vezes no Novo Testamento, e em cada caso, exceto um, refere-se ao sétimo dia. Em Colossenses 2,16, faz-se referência aos sábados anuais relacionado com as festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Então, este livro está dizendo ao contrário. Não aparecem 59 vezes a palavra sábados com sentido moral e apenas uma com sentido cerimonial. Nós queremos dizer que se nós dermos a palavra, e vou ler aqui o seguinte, se nós dermos a palavra sábados de Colossenses 2,16, a interpretação de sábados cerimoniais, nós estamos com uma carga de 59 outros textos onde aparece a palavra sábado que combinam, que apoiam a nossa interpretação. E os adventistas, ao darem a palavra de Colossenses 2,16, uma exceção, estão fora, não tem apoio nenhuma vez. Então perguntamos, qual é essa exceção? É o que eu estou dizendo, justamente Colossenses 2,16. Então os termos que aparecem em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, luas novas e sábados, que são sombra das coisas futuras. Então, de modo que nós temos, ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, eram chamadas festas anuais, luas novas, mensais e sábados semanais. É óbvio, dentro dos dias sagrados do judaísmo, esse é o estilo. Anuais, mensais e semanais. Temos dias de festa, são os sábados anuais. Lua nova, mensais. E sábados semanais. E assim, se dermos a palavra sábados de Colossenses 2,16, o sentido de sábados semanais, nós estamos com os outros 59 casos que já foram apontados pelo nosso opositor, mostrando assim que essas palavras mostram que o sábado semanal foi abolido. Ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, luas novas e sábados, que são sombra de Cristo. Significando isso, que o sábado tinha um sentido de descanso físico. Mas você encontra no verdadeiro sentido da palavra o que disse o que disse Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aquele simbologia do dias de festas, luas novas, sábados, indicava para um futuro que era exatamente o descanso que Cristo dava, como a festa da Páscoa, fazia parte dos sábados anuais. O que indicava a festa da Páscoa? Indicava o sacrifício perfeito de Cristo. Cristo, nossa Páscoa, padeceu por nós. Logo, a Páscoa judaica era uma figura, um símbolo da verdadeira obra redentora de Cristo. Então deixamos de lado o símbolo, ficamos com a realidade.